Então, o que está acontecendo aqui, compadre, é exatamente um movimento sinistro, né? Porque o mercado cripto, ele não para, né? Então, tem essas categorias que eu comentei com vocês, né? Existem outras categorias, né? Categorias que também têm essa positividade. Categoria de jogos, né? A categoria ali, né? Enfim, né? De ordinals e runes ali, que estão meio por fora, as NFTs ali da rede do Bitcoin, né? Os tokens ali da rede do Bitcoin, uma meme ali da rede do Bitcoin, uma coisa ou outra ali que a galera acaba deixando para lá ou deixando para depois, né? Enfim, eu vejo uma assimetria interessante aí para o Bitcoin, para o movimento do mercado cripto também. Então, essa categoria é a outra categoria que eu acho que tem um potencial de crescimento enorme, né? Em 2025. Tanto runes quanto os ordinals, na minha visão, é a forma como que eu estou posicionado, é a forma como que eu acredito vão entregar os maiores retornos do ciclo. Ah, eu posso estar errado, né? Eu não estou aqui para poder também explorar o maior retorno possível, mas a assimetria é, na minha visão, tão grande que vale a pena estar participando desse procedimento, né? Então, né, esse setor, ele é um setor mais arriscado, ele requer também um pouco mais, né, de movimento financeiro, né, para você poder entrar, especialmente nos dias de hoje, porque, né, comprar ordinals no Bitcoin, comprar NFT do Bitcoin, você está trocando Bitcoin por um NFT, né? E aí você, né, eventualmente, muita gente tem essa barreira, né? De achar que, como é que eu vou trocar Bitcoin por um negócio como esse e tal, não sei o quê. É exatamente por isso que eu acho que tem muita assimetria ainda, essa questão das comunidades na rede do Bitcoin, então tem crescido enormemente, né? E eu, né, especialmente, também me beneficiado bastante aí nesse processo aí de crescimento dos ordens e dos runes desde lá de 2023. Na verdade, setembro de 2023, quando eu fiz a minha posição e comecei a montar posição nos ordens e nos runes, né? Então, montei posição nesse movimento em setembro de 2023. Nós estamos em janeiro de 2025. E agora nós estamos vendo esse mercado cada vez mais crescer. Então, fico feliz, né? Assim como, por exemplo, a próprio crescimento e a infraestrutura que está sendo criada também para os runes, né? Então, esses setores, galera, são os setores que eu acredito que a gente tem que ficar mais de olho de verdade, assim, né? Então, tem alguns pontos aqui importantes para comentar com vocês. Primeiro deles, né? Mineradores. Mineradores estão ligando máquinas como nunca. Mineradores são os verdadeiros, né, tomadores de risco da rede, né? São os caras que investem no crescimento da rede do Bitcoin. Então, esses caras estão investindo no crescimento da rede do Bitcoin. Você vê claramente pelo número de máquinas ligadas ao redor do mundo inteiro. Não para de crescer. Então, esse movimento, né, faz você acreditar e lembrar que o movimento de comprar Bitcoin não é onde está a ponta do risco. Está na ponta do risco é quem está minerando, quem está comprando máquina para poder minerar. Essa pessoa está na ponta do risco, né? Quem está comprando Bitcoin está especulando. Então, se você está comprando Bitcoin para especular, para não sei o quê, reserva de valor, guardando como caixa, então, assim, todas as outras narrativas são especulativas, né? Então, no ponto interessante, não existe problema nenhum de você especular. Esse é o procedimento, né? Agora, o risco maior, quem absorve são os mineradores, né? Então, é sempre bom lembrar desse ponto de vista fundamentalista da rede, né? Aqui, por exemplo, nós temos a própria questão da liquidez, né? A maior parte da liquidez do Bitcoin está agora na casa dos $100 mil aqui, onde que muito provavelmente a gente pode ver ele ir lá capturar novamente. A gente já viu que isso daí aconteceu diversas vezes no mercado cripto, né? E que tem um potencial para continuar acontecendo, né? O próprio Morgan Stanley aqui também está anunciando aqui, né, na sua plataforma de e-trade, né, que vai ter agora negociações, né, com criptomoedas, né? Interessante. O próprio Garante BBVA, né, que é um dos maiores bancos aí, né, da Europa, aliás, da Espanha, perdão, o maior banco também
Turquia, né? Ele está agora oferecendo serviços de trade. Vai começar a oferecer serviços de trade aí para a Espanha e Europa, né? E né, na Turquia também, compadre, coisa linda. Né? Aqui, por exemplo, nós temos, ó, o ouro versus os títulos do governo, né? Então, o ouro é a linha branca, você vê aqui o ouro aqui, linha branca. Título do governo aqui, ó, dois índices de título do governo. Então, você vê que os índices de título do governo, você perde dinheiro, né? Comparado a simples carrego do ouro. Avalie se você colocar o carrego do Bitcoin, compadre. Você vai para o espaço. Então, é uma ordem natural. O governo não quer te dar juro real. Ele vai sempre inflacionar a moeda para destruir o teu ganho. Então, né, você tem que entender essa mecânica, ou senão você vai ficar lá no Tesouro Direto, esperando, né, achando que você vai ganhar 15% no ano, 20% no ano, vem um governo, né, destrói com a inflação a metade do teu ganho e a outra metade o próprio câmbio faz esse favor, né? Então, né, toma cuidado com essas movimentações aí. A China acabou de passar os Estados Unidos em dívida, né? Então, a dívida da China comparada ao seu PIB, né, agora ultrapassou os Estados Unidos. São 291%, né, comparado ao PIB chinês, ao tamanho da dívida. Nos Estados Unidos, né, 252%. Logicamente, se o PIB, né, o crescimento do país começar a ir para outro patamar, que logicamente as inteligências artificiais tendem a trazer um avanço também no crescimento dos PIBs mundiais, né? Porque ela avança muitas áreas, né, de uma única patada. Então você ganha muita eficiência, né? Então, não é um reflexo que acontece de um dia para a noite, mas ele acaba acontecendo ao longo dos ciclos e dos anos aí daqui para frente. Então, inteligência artificial tende também a ajudar nesse processo, né? Aqui, por exemplo, nós temos, ó, falando de inteligência artificial, um comparativo em azul DeFi, em verde você vê, né, os índices de inteligência artificial, né? Então, é interessante você ver que comportou muito similar ali, né, com o DeFi no seu início. Finanças descentralizadas lá no início, para quem estava aqui acompanhando no canal desde o início, né? Você conseguiu pegar também no lançamento ali de 2019, 2020, a gente estava lá, né, criando conteúdo, mostrando, educando pessoas e ensinando. Desde então, venho fazendo isso o resto da minha vida. E aí, né, nesse processo, aqui nós temos aqui o quê? Nós temos, né, a adoção dessa tecnologia de AI corroborada e conectada com o mercado cripto, né? Ela vem aqui de uma maneira exponencial, se comportando muito, né, relativamente parecido com a própria, o próprio nascimento, o desenvolvimento de DeFi no início, né? Então imagina que, né, DeFi em 2020 e 2021 tivemos um grande boom aqui, né? E que agentes de IA, inteligência artificial, toda essa narrativa pode também estar indo para esse mesmo caminho, né? Surfando esse mesmo potencial crescimento, surfando esse mesmo movimentão, né? Olha que coisa linda. Esse é um gráfico que eu fiquei de cara, né? Especialmente porque quando você vê isso, você percebe o interesse por parte das pessoas em estar desenvolvendo, né, esse movimento de agentes de inteligência artificial, certo? Então aqui esse gráfico ele mostra o número de desenvolvedores, né, que estão utilizando as mais diversas plataformas. Então, né, o número de desenvolvedores que estão utilizando, por exemplo, o Ethereum JS, né, para poder se desenvolver contratos no Ethereum, você tem aqui esse número de desenvolvedores. Aqui, por exemplo, você tem o número de desenvolvedores da Uniswap, né? Aqui, por exemplo, você tem um número de desenvolvedores, né, de EVM, né? Aí aqui você tem o número de desenvolvedores aqui, né, de que aqui? Conhece aqui? Rosinha, vermelho. Elisa, né? Não, o rosa aqui é o Web3.js, né? O Web3.js, né? Que é a linguagem de programação para você programar contratos inteligentes aí. Na rede Ethereum você utiliza aí a biblioteca Web3.js, né? E, né, olha o que é está acontecendo com a Elisa aqui, ó.
A Elisa, né, ela é essa linha vermelha. Ela acabou conseguindo, né, chamar mais de 5 mil desenvolvedores em um curto espaço de tempo. Olha o tanto de tempo aqui, por exemplo, né, que a Uniswap aqui, ó, demorou para chegar nesse patamar. Foram mais de, sei lá, 4, 5, 6 anos aqui, 7 anos praticamente, para poder fazer essa parada. 5, 6 anos aqui para fazer essa parada, né? E a Elisa, em poucos meses, já fez esse movimento. Então, esse é um movimento brutal, né? Aqui você tem uma comparação somente, ó, da Elisa em vermelho e a Uniswap interface, né, em azul, em número de desenvolvedores, né? Então, esse é um movimento interessante, né, que está crescendo de uma maneira exponencial aqui, né, nessa utilização de agentes de AI, na qual eu acredito que até a própria Uniswap vai se beneficiar muito, né? Imagina você ter agentes de AI montando suas pools, né, na Uniswap, na Raydium, enfim, qualquer corretora descentralizada que você tiver, né? É possível, né? A única barreira hoje é tecnológica, ela vai ser rompida muito provavelmente ainda esse ano de 2025, né? O pessoal vai conseguir criar esses agentes nesse ano, né? Então, como eu falei para vocês, a Síria também agora está querendo legalizar o Bitcoin para acelerar o processo de recuperação econômica. Aqui, por exemplo, nós tivemos um comparativo do Bitcoin com vários outros ativos, inclusive o Ethereum da massa, e ele teve um retorno em 2024 muito maior do que todas as outras classes de grandes ativos aí conectados, né? Então você tem aí, por exemplo, Nasdaq que ficou para trás, o ouro ficou para trás, SP500 ficou para trás, Nikkei ficou para trás, Shanghai Composite ficou para trás, Eurostoxx ficou para trás, MSCI, Emerging Markets, né? Os mercados emergentes também ficaram para trás, Copper, que é tipo cobre, né? Ficou para trás e também, acho que é cobre, né? Cobre, né? Acho que é cobre, né? E o próprio petróleo também ficou para trás, compadre. Então, muito interessante a gente ver esse movimentão. Franklin Templeton dizendo que em 2025 nós teremos aí, né, várias instituições financeiras e também governos aí, ó, Sovereign and Institutional Adoption, né? Então, o que é isso? Né? Governos, né, por parte de governos, né, governo soberano, né, e né, institucionais metendo ficha, adotando essa questão de reserva estratégica de valor. Aqui, por exemplo, nós tivemos também um recorde em 2024, né, o Aave, né, aliás, 2021, o Aave havia, né, atingido o seu máximo histórico ali de empréstimos realizados, de pessoas emprestando dentro desse movimento, né, e basicamente o próprio, né, Aave chegou a 33,4 bilhão de dólares, né? Então é interessante a gente ver. Por outro lado, a gente vê a Suíça também agora participando de uma votação pública. A democracia sendo exercida em tempo real, onde que os suíços estão votando para definir se vão adicionar Bitcoin ou não como reserva estratégica na sua própria Constituição. Então, é necessário que haja mais de 100 mil votos aí para poder esse movimento continuar. E, né, vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Então, eu estava falando para vocês aí agora sobre a Elisa, o AI16Z e tal, né? Toda essa questão dos agentes autônomos que eles estavam lançando e tal, né? Eles vão lançar a sua própria L1, né? A sua própria primeira camada, a sua própria blockchain, né? Então, é interessante, essa blockchain vai ser da AI16Z e vai ter acesso, né, em integração direta para agentes autônomos de inteligência artificial, né? Então, 1.500 likes aí, já chegamos, agora tá faltando pouco, mano, pouco pra gente bater esses 2.500 likes aí da live de hoje, compadre. Vamos que vamos! Tá quase, Major. É só você pegar o celular, o mouse, o teclado, porra, a TV, o controle aí, já deixa aquele like, ajuda demais a gente a continuar distribuindo esse conteúdo gratuito aqui pra vocês diariamente, Major. Deixa de putaria. Temos mais aqui, ó, né, algumas empresas de mineração aí, ó,
né, estão prevendo o preço do Bitcoin já em 2025 no range entre 150 a 400 mil dólares por unidade, né, em 2025. Então, é importante a gente, né, tá ali acompanhando esse processo, né? Nos próximos anos, com certeza o Bitcoin vai crescer enormemente. E o caso base deles seria ali, ó, de 225 mil dólares, né? O bear case, que seria o caso mais fraco deles, seria o Bitcoin 150 mil. E 400 mil seria o bull case, né? Que seria ele estourando a tampa da boca do baludo ali, né? 400 mil dólares por unidade, né? Então, interessante a gente ver. O ano de 2024 terminou assim para as grandes empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos e a quantia que elas têm, né, logicamente, de Bitcoin na carteira, somando um total aí no dia 30 de dezembro de 2024, né, 593.849 Bitcoin sendo holdado no balanço dessas empresas. Diferente, por exemplo, de ETF, o caralho, isso e aquilo, né? Então é interessante a gente ver esse movimento, né? MicroStrategy lá em primeiro lugar, como sempre, não adianta. Os caras começaram muito lá atrás e compraram e compram muito toda semana praticamente, né? Então, estão chegando aí aos 446.400 Bitcoin, compadre. Não é brincadeira, não. É Bitcoin, viu, compadre? Né? A própria Rafaela Romano aí, recomendo todo mundo que siga também aí, ó. Rafa Romano, tamo junto. Né? Trouxe aí também os relatos da própria Grayscale, né? Grayscale tá adicionando, já tinha trazido para vocês. Mas a questão de tokens para ficar de olho. Hyperliquid, né, que eu falei, da Ethena, Virtual, Jupiter, Gito e Grace, né? Joãozão é que se beneficiou muito desse Grace aqui também. Então, um salve pro João Razin, meu amigo, meu sócio, meu parceiro, daquele jeitão, né? Também aí, né? Acabou ganhando bastante Grace aí. Então, eu acabei ganhando essa bagaça, mas eu nem olhei quanto foi que eu ganhei. Eu botei tão pouco lá, velho, de tempo lá naquele negocinho lá do DePIN, né? Que também é um setor interessante para esse ciclo, né? O setor de DePIN também tende a continuar a crescer. E a Receita Federal lá nos Estados Unidos, segundo a galera do Live Coins aqui, está querendo, né, exigir que até 2027 os aplicativos de DeFi tenham completo KYC. Né? Então, meus amigos, vamos aproveitar enquanto nós podemos, certo? Vamos aproveitar enquanto ainda há tempo. Né? Porque o que vai acontecer é que em algum momento a gente vai ver essas plataformas aí, né, sendo sujeitadas a isso. Logicamente, sempre vai haver a maneira de você interagir sem precisar disso, né? Mas, eventualmente, o cerco vai fechando, né? Então, é importante que a gente sempre fique de olho.